Oi, meu nome é Maurício Morenila e nesse vídeo eu vou falar desse trânsito de Vênus em Virgem por signo e ascendente. É um trânsito aí que vai do 9/7 ao 6/8 e é um trânsito onde Vênus está em queda e o regente dessa casa por onde ele está transitando, o regente de Virgem, está retrógrado, né? Mercúrio está retrógrado até o dia 23. Então a gente passa aqui por boa parte desse trânsito em clima de revisão, de reavaliação, de remanejamento aí nos nossos assuntos. Como eu expliquei rapidinho no vídeo da semana, Vênus em Virgem aqui é um afeto demonstrado de forma mais prática, mais palpável, com gestos do dia a dia, como resolver alguma coisa para você, ou deixar uma comida pronta, ou te buscar em algum lugar. Então tem uma demonstração de lealdade que também é exigida em troca. É um amor mais criterioso, julga mais, analisa tudo, até se a relação tem uma utilidade real, se ela tem futuro, ou se está atrapalhando ou se está atrasando. Então a fase é de racionalizar mais os sentimentos e aumentar o nível de exigência, de busca por estabilidade, tanto nas relações quanto nas relações de trabalho, ou no trabalho, nos seus projetos, ou numa forma de lidar com seu dinheiro, onde a tendência aqui vai ser irmos pelo caminho mais seguro, mais estudado, e agir quando nos sentirmos mais preparados, né? Quando tiver alguma base. E na entrada essa Vênus conjunto já ao nó do sul, desde a entrada ela já entra sentindo essa conjunção e vai se aproximando, e trígono a Quiron, então se libertando de algumas feridas, se curando de padrões repetitivos de comportamento, referente a valores, referente a valor próprio ou autocrítica, insegurança financeira, autoestima e a nossa forma de se relacionar com os outros. E com essa quadratura, a gente tem Vênus aqui quadrando Urano em Gêmeos no dia 13, então com essa quadratura aqui tem uma ânsia por renovação, viver novidades, né, de ser mais espontâneo, independente, ter mais autenticidade. Todo esse anseio choca com o controle, a estabilidade, o perfeccionismo. Quando esse aspecto começa a se afastar, ele recebe tanto a energia de Urano quanto de Marte. Antes de se desfazer, Marte entra no jogo. Então essas primeiras semanas aqui pode ter conversas mais difíceis, né? Pode ter algum término, alguma separação, que pode ou não acontecer, né? Porém a situação difícil permanece pelo resto desse trânsito de Vênus em Virgem, porque Vênus passa a perseguir Marte, um aspecto que ele dura muito tempo, pela velocidade dos dois, um fica acompanhando o outro. Então desde a metade do mês em diante, ele vai formando essa quadratura que acontece ali exata dia 29, e essa quadratura fala que existe um cabo de guerra entre um lado que deseja aí a perfeição, que você atrase o passo, que você repense, que você atrase o movimento, calcule mais, e o lado que acaba chocando com esse anseio por novidade. É a segurança versus a impulsividade, é o foco versus a dispersão, ambos racionalizando, ambos mutáveis, o que pode ajudar um pouco aí, mas um vive pela regra, o outro vive pelo estímulo, pela vontade, pelo impulso. Então aqui a fala ela pode ser bem crítica, ela vai ser afiada nesse ponto e pode gerar aí algum conflito, mas também pode ser um ponto de resolução, né? A quadratura sempre está forçando a gente a fazer algum movimento que, na verdade, muitas vezes é útil para a gente, é necessário para a gente, né? Só que é um movimento forçado, ele te empurra, ele pode virar uma solução, né? No dia 20 em diante existe aí uma janela em que sextil, né? Voltando um pouquinho no tempo, né? Porque no dia 20 a gente vai ter uma janela aí de um sextil dessa Vênus a Mercúrio em Câncer. Ele ainda vai estar retrógrado aqui, mas esse sextil dá uma amenizada na mente, na fala, fica um pouquinho mais preocupado, mais cuidadoso no que fala, mais afetuoso, ativa um pouco a memória emocional, então também ajuda a acalmar através dessas memórias, dessas lembranças, e também permite ambos os lados ouvirem mais. Começando então com Áries, que tem esse trânsito de Vênus passando pela sua casa 6, aqui essa demonstração de afeto pode vir de cuidado, de organização, de parceria nas obrigações do dia a dia ou na rotina de saúde, ajudando nas tarefas, organizando uma rotina de alimentação mais saudável, acompanhando o parceiro na rotina de exercícios,
cozinhando como forma de cuidado, de demonstrar carinho, organizando a casa, deixando as tarefas mais fáceis, ajudando em questões de trabalho. Isso tudo tanto para si quanto para o outro, né? Então, você pode estar ajudando na organização financeira e no trabalho você pode também estar mais amigável, mais prestativo, pelo menos até essa quadratura Vênus-Marte. Aqui essa linguagem fica mais direta e a mente mais crítica pode começar a causar um pouquinho de desentendimentos. Na rotina diária você pode ficar mais disperso, mais negligente, impulsivo. Então, tomar cuidado com esses pontos e aproveitar aquele momento de sextil a Vênus, que eu falei no começo do vídeo, que dá uma amenizada na comunicação, né? Deixa a comunicação mais leve, mais cuidadosa. É uma parte do mês onde a gente está começando a se reequilibrar, a reencontrar a sua forma de falar no meio de tanta revisão e de organização da fala e da forma de se relacionar. Esse Mercúrio vai causar bastante confusão mental, então todo mundo aproveitar essa fase aí do sextil, que é uma janelinha ali onde a comunicação, onde a mente volta um pouco para o lugar, tem um pouquinho de auxílio de Vênus e parece que a mente, pelo menos se ela continuar confusa, ela pelo menos vai estar mais cuidadosa, mais afetuosa. Para Touro, que tem esse trânsito de Vênus passando pela casa 5, seu prazer vai estar mais em buscar diversão, momentos de lazer, incluir aí hobbies no seu cotidiano, curtir mais os irmãos, curtir os filhos, ajudar a organizar o aprendizado desses filhos e também viver romances aí com uma ligação mais intelectual e intuitiva também, leve, divertida, com uma demonstração de afeto pelo cuidado, pela afetuosidade, pela conversa, tudo um pouco atrapalhado com esse Mercúrio retrógrado, deixa sempre a mente da gente turva, revisando uma situação até o dia 23, mas lembrando que a partir do dia 20 o sextil com Vênus já começa a aliviar um pouco essas questões, pelo menos na organização, na comunicação, e Marte na 2 fazendo aqui uma quadratura com Vênus, que pode trazer impulsividade nos gastos, na sua forma de lidar com dinheiro. Então, seu ponto de preocupação aqui, onde você tem que olhar com mais cuidado, é na sua casa 2, é como você vai lidar com dinheiro, com esse impulso de gastar aqui no caso, gastar com diversão, com filho, gastar com lazer. Gêmeos tem esse trânsito passando pela casa 4, então voltado mais para o lar e para a família, perfeccionista com limpeza, com optimização dos serviços, tá detalhista, tá metódico, tá buscando por um lar impecável. Porém, com esse Mercúrio retrógrado, pode haver problemas com eletrodomésticos, com parte elétrica, consertos que podem gerar gastos, causando aí um pouquinho de preocupação com finanças. Você também deseja aqui segurança emocional, que passa por reconhecer seu valor em família, e se for organizar alguma viagem, cuidar com contrato imobiliário, com organização de viagem, com compra de passagem. É melhor esperar esse Mercúrio ficar direto no dia 23, melhor até esperar ele pegar velocidade de novo, então passar alguns dias desse dia 23, para ele não só sair do movimento retrógrado, mas ele começar a andar para frente, né? Começar a pegar velocidade. Cuidado com como você se comunica, até pelo menos o dia 20. Para Câncer, que tem essa Vênus passando pela casa 3, é uma fase de mais gosto pelo aprendizado, pela interação, uma interação mais equilibrada, aqui revisando como se comunica, como se relaciona com irmãos, com vizinhos, pode aproveitar viagens curtas, se entender que certos imprevistos podem acontecer, e também pode ter aqui um pouquinho de raiva internalizada, pode te fazer ali com as relações reagir de maneira inesperada, impulsiva, por causa dessa raiva guardada. É um sentimento que você não consegue saber a sua origem, então ele pode acabar gerando aí um conflito ou outro, e os conflitos são aqui com irmãos, com parentes mais afastados ou pessoas do dia a dia, do seu entorno mais próximo. Então, que é um momento de repensar, de reavaliar questões aí que passam pela sua identidade, pela sua autoimagem, por como você está se colocando para o mundo, como você se comunica. Mercúrio retrógrado faz você passar por essa revisão, de reorganizar os pensamentos aqui e como você deseja ser visto de agora em diante. Também, né, de analisar sentimentos inconscientes que estão causando essa reação
tentar entender o porquê você está reagindo de certo modo, porquê você está tendo que lidar com raiva internalizada, de onde está vindo essa raiva. Também não é um momento muito bom para assinar nada, cuidado com distração, cuidado com confusão mental, com mal-entendidos. É uma fase provavelmente que você vai estar mais voltado para si, para o seu autoconhecimento e para suas questões psicológicas. Para Leão, que tem esse trânsito de Vênus em Virgem na casa 2, tem Mercúrio na 12 também, Marte na 11, então, que é quem vai estar fazendo aspectos. Então é o momento em que você está reorganizando as contas, os métodos usados ao cuidar do seu dinheiro. Tende a buscar aqui mais praticidade, estabilidade, segurança financeira. Esse é um assunto que pode estar gerando um pouquinho de preocupação para você no momento e gerando um pouco de cansaço mental. Então é um momento de conter gastos, é um momento talvez de pausar os planos. Vai ter essa quadratura de Marte com Vênus, Marte na 11. Então talvez seja um momento aí de pausar os planos, de não ser impulsivo, também em eventos em grupo e revisar talvez questões inconscientes também. Esse Mercúrio vai estar na 12, esse Mercúrio está na 12, retrógrado. Então com certeza você está revendo questões inconscientes também, mas provavelmente fica mais difícil ainda de você enxergar a origem das reações causadas pelo seu inconsciente, pelos seus sentimentos internalizados. Isso vai provavelmente melhorar depois do dia 20, melhor ainda depois do dia 23, mas até lá pode estar causando aí alguns problemas. Então talvez seja uma hora de buscar uma internalização também, de equilibrar a cabeça e aproveitar essa fase aqui para renegociar a dívida, para criar métodos mais detalhados de orçamento e aprimorar seus talentos. Fim do mês ali, Mercúrio vai ficar direto, então o seu inconsciente vai aliviar, vai ter o sextil do dia 20 também com Vênus. Então a partir do dia 20 ele já alivia e no dia 23 ele fica direto. Então a mente vai ficar mais clara, você vai sentir esse alívio na parte emocional, na parte psicológica. Para Virgem, com esse trânsito da Vênus passando pela sua casa 1, Mercúrio na 11, Marte na 10, e você revê como percebe a sua autoimagem, seu corpo, como se apresenta ao mundo, como você é quando está em grupo. Também está reorganizando e refletindo sobre seus planos a longo prazo, amizades, ambições. É importante também cuidar de si mesmo, trabalhar o seu valor próprio, avaliar o seu valor para os outros, avaliar aí suas questões de pertencimento nos grupos, onde você sente que se encaixa ou aonde que você sente que não se encaixa mais, e tentando tratar tanto os outros quanto a si próprio de forma mais empática, mais cuidadosa, para não se perder na autocrítica exagerada. Cuidado com impulsividade, com mania de perfeccionismo no trabalho e autoritarismo. Final do mês, quando o Mercúrio fica direto, a sua relação em grupo vai ficar mais tranquila. Então ali a partir do dia 20 já tem o sextil com Vênus, então essas questões de casa 1 com casa 11, de como você se coloca perante os outros, como as pessoas te veem, elas amenizam. No dia 23 ele fica direto, e aí você sente as questões aí andando para frente de novo. O que continua é a quadratura com Marte na 10, então as questões de trabalho, os excessos relacionados aí à sua carreira, à sua autoimagem, à sua imagem pública, o cuidado continua por praticamente todo esse trânsito da Vênus. Para Libra, que tem esse trânsito da Vênus em Virgem na casa 12, Mercúrio na 10, Marte na 9, também está lidando com questão inconsciente, e o trânsito é regido, essa Vênus está na casa 12 e o trânsito é regido pelo Mercúrio está retrógrado, então todo mundo que está lidando com questão inconsciente aqui está tendo uma certa dificuldade. Para Libra, está revendo padrões inconscientes, valores internos que interferem diretamente na sua imagem pública. Então, relações de trabalho, figuras de autoridade, que você se relaciona de forma mais cuidadosa, mais silenciosa, você está mais espiritual, está mais profundo. Ao mesmo tempo, esse Mercúrio ele está retrógrado, então não sei até onde confiar nessa intuição no momento, mas mostra que você está no momento de reavaliação nessas questões de trabalho, de imagem pública, de relacionamento de trabalho, e você vai com certeza
certeza se sentir melhor aí no seu recolhimento, né? Processando essas emoções, buscando cura, processando esses pensamentos, esses sentimentos, sempre tentando limpar a mente e se curar. Aqui, por outro lado, também a idealização pode causar reações impulsivas e isolamento, pode atrapalhar no trabalho um pouco, onde você deseja se sentir pertencente, ao mesmo tempo em que você busca se esconder um pouco, para reorganizar o seu lado interno. O conselho aqui é construir um ambiente de trabalho seguro, agradável, rever as ações, as relações antigas. E também pode ser uma fase em que você esteja vivendo alguma relação oculta, né? Alguma escondida. Ou que as questões de relacionamento estão bastante agitadas, estão bastante ativas no seu inconsciente. Para Escorpião tem Vênus passando pela casa 11, Mercúrio, o regente desse trânsito, está na 9, Marte está na 8, então como você se relaciona e interage com os grupos de amigo, também seus planos a longo prazo vão passar por uma reavaliação. Então você rever crenças internas, o quanto essas dinâmicas estão emocionalmente ligadas aos seus ideais e princípios, quanto essas relações podem se aproximar desses ideais. Você compara também as relações familiares às de amizade, então cobrando essas amizades como se fossem família. E para você os projetos em grupo são também tratados e cuidados como família aqui. Como a gente está lidando com o Mercúrio retrógrado, cuidado com a avaliação, cuidado com a interpretação, cuidado ao resolver mudar alguma coisa ou cortar alguma coisa da sua vida antes desse Mercúrio ficar direto. Aqui tem uma pressa, tem uma agitação em mudar, em fazer cortes. É bom a gente esperar essa confusão do Mercúrio retrógrado passar. Existe aqui também uma necessidade de corte de comportamentos ou cortar algum tipo de gasto conjunto que você tem com alguém, ou você perceber que tem que fazer esse corte. E também aqui pode estar indicando uma fase onde você está se entregando com muito ímpeto, ou algum impulso de raiva que você possa ter em relação às suas relações de grupo. Então você está se entregando muito, ou algum impulso nessas relações podem causar aí algum desentendimento. E também pode estar falando de impulso de gasto com investimento, ou gasto com investimento que você tem com outras pessoas, ou algum investimento que você tem em algum grupo. Então é hora de dosar o quanto você gasta, o quanto você financia, ou algum tipo de investimento. Sagitário tem esse trânsito de Vênus passando pela casa 10, Mercúrio pela 8, Marte na 7, então Sagitário vai estar mais voltado à organização do trabalho, você rever aí métodos, processos, projetos. Essa fase pode gerar um pouco de atrito com sócio, com parceiro, com relações próximas, também um pouco de confusão aí nos investimentos conjuntos. Então, cuidado com informação mal avaliada, mal investigada, ou com pressa em responder às suas descobertas, mesmo que você esteja se sentindo confiante. E com Mercúrio retrógrado causando enganos e confusões, então é bom esperar a névoa passar também, não confiar tanto na intuição nessa fase e trabalhar as coisas dentro da sua cabeça antes de externalizar. E quando fizer, escolha uma comunicação mais cuidadosa. Os conflitos vão vir desse momento da quadratura de Vênus com Marte, que é onde você tem seus conflitos aí nas suas parcerias, nas suas relações, e a sua mente tá confusa ali na casa 8. Está confundindo a sua intuição ali na casa dos investimentos, da renda compartilhada. Então algumas ilusões também, talvez com o quanto você está se entregando em alguma relação. Então como você também já está passando por situações de relacionamento, aqui reforça isso. Você não tome uma decisão, não escolha um rumo antes do dia 23, né? Para a nossa mente estar mais clara para a gente definir, para a gente decidir as coisas. Para Capricórnio, Vênus está passando pela casa 9, Mercúrio, que é o regente desse aspecto, está na casa 7 e Marte na 6. Então, analisando também as parcerias, as relações, reavaliando também essa devoção de maneira muito idealista, passional, carregada de memórias, gerando atrito aí no ambiente de trabalho, ou em questões de saúde, ou questões de trabalho que vão
trazer preocupação e gerar ali estresse, algum probleminha de saúde, ou também atrito na sua rotina de obrigação do dia a dia. Então vai desejar relações que compartilhem dos seus altos ideais, de afinidade intelectual. Vai reavaliar também nessa fase se gosta do que está estudando, se está no curso certo, se pode ter problemas na organização desses estudos, do método de estudo ou de ensino, e cuidado aí com organização de viagem, de reserva, de bagagem, de hospedagem, porque o regente desse trânsito é Mercúrio, que fala justamente dessas coisas e está retrógrado. Então é provável que possa ter um probleminha ou outro nesses assuntos, até de deslocamento, né, de viagem, de organização de viagem, de envio. Tudo isso está meio prejudicado aí quase que o mês inteiro, só lá no final do mês que não. E mais uma vez controlar aquele excesso de ímpeto, de impulso no ambiente de trabalho ou no excesso de trabalho que pode gerar problema de saúde. E a questão maior de reavaliação desse Mercúrio retrógrado é na questão relacional. Aquário tem esse trânsito de Vênus por Virgem passando pela casa 8, Mercúrio retrógrado passando pela casa 6 e Marte passando pela casa 5. Então, aquariano buscando mais profundidade, mais entrega, ao mesmo tempo pode ceder ao impulso, ao desejo mais imediatista. Então, também revendo contabilidade do casal ou investimentos, rotina prática do casal e de trabalho também, de saúde tanto mental quanto física. E a fase de bastante curiosidade, questões sobre o seu inconsciente, o seu lado mais espiritual também. E pode querer saber mais sobre as pessoas, porém o período pode trazer aí os enganos, os mal entendidos e maus julgamentos. Então também tudo tem que ser reavaliado com calma aqui. Você deseja se relacionar de forma mais profunda, está muito interessado num tipo de relação de entrega maior, de profundidade, de verdade, né, de dar valor àquele tipo de relação que já chegou num ponto de intimidade onde a pessoa não tem medo de se abrir, de se mostrar para você. É aí que você retribui com mais demonstrações aí no dia a dia, de uma entrega tanto mais profunda quanto mais prática. Se você está se entregando com um motivo, tem um porquê verdadeiro, agir também de forma a julgar o quanto é profunda a relação, o quanto a outra pessoa está se entregando também. Você analisa muito se você está recebendo isso em troca, mas numa fase aí difícil, porque o regente desse trânsito está confuso, está num momento de confusão. Então essa análise ela tem que ser muito bem feita, e mesmo assim a hora de decidir qualquer coisa é sempre depois do dia 23. E se for uma relação de namoro, uma relação nova, uma relação jovem, um namoro recente, não agir por impulso, não cortar uma relação antes de você ter certeza do que essa relação realmente representa, e se você está vendo as coisas da maneira correta, se você está entendendo as coisas da maneira correta, ou se você mesmo está entendendo suas próprias questões internas, psicológicas e emocionais, se você também está vendo isso da maneira certa. E Peixes, por último, que tem essa Vênus transitando por Virgem na sua casa 7, com o Mercúrio, o regente desse trânsito, na 5, Marte na 4. Aqui vocês vêm buscando maior harmonia, maior diplomacia nas relações, nas parcerias, e para isso revendo questões mal resolvidas do passado. Vocês vão estar mais analítico, mais prático, mais seletivo, mais exigente. Porém, com uma comunicação prejudicada, tudo fica mais difícil, né? Então essa revisão passa por como vocês expressam a sua criatividade, como se relacionam com filhos, como se relacionam com amigos. Pode até ter alguma paixão antiga voltando para resolver algum mal entendido. Então você vai estar talvez reavaliando um retorno. E todo retorno que acontece de Mercúrio retrógrado é um retorno que talvez quando fique direto, ele também mude de direção. Então é uma questão também que vai passar por uma reavaliação. Essa reavaliação também tem que ser feita com cuidado, mas a fase de decisão, antes do Mercúrio ter pego já uma certa velocidade, então lá pro finalzinho do mês,
é que eu aconselho você tomar essa decisão. Se é um relacionamento que vai voltar para ficar, ou se foi só uma tentativa, ou se foi só para pôr certos pingos nos is. E também tem um cuidado aqui com os impulsos no lar. E essa Vênus está na 7, Marte está na 4, então alguma parceria importante aí de família, alguma pessoa próxima, com parente. Então cuidar os impulsos aí com a família. Se você gostou do vídeo, se foi útil para você de alguma forma, fica aí comigo, se inscreve, curte, comenta, compartilha para me ajudar a continuar esse canal e até o próximo vídeo.